Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. Para quem não sabe, nessa série eu respondo perguntas da minha audiência sobre educação de filhos e hoje eu vou responder uma pergunta da Cássia de São Paulo. Fica aí comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou psicanalista e aspirante em hipnose ericksoniana, também graduada em filosofia, fui conselheira tutelar durante 8 anos em minha pequena cidade do interior do Paraná e sou apaixonada pelo tema parentalidade consciente e, acima de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. Desde já peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe o vídeo com aqueles que você ama. Vamos lá para a pergunta da Cássia. Você fala em seus vídeos sobre a influência dos pais na vida dos filhos. Gostaria de entender melhor sobre esse assunto, por gentileza. Cássia, primeiramente gostaria de te agradecer pela pergunta e já começo dizendo o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas ao longo da década passada, mais de 10 mil indivíduos e seus filhos em diferentes culturas, situações sociais e econômicas foram estudados e os cientistas da parentalidade descobriram que o tipo de apego da criança é formado a partir da maneira que os pais ou cuidadores dessa criança entendem as suas próprias experiências de sua infância. De acordo com os cientistas, essa foi uma grande e poderosa descoberta. Muitas pessoas acreditam que são as nossas primeiras experiências que determinam o nosso destino, mas agora sabemos que não. No entanto, somos transformados através do sentido que damos às nossas experiências infantis e, por consequência, esse autoconhecimento por parte dos pais ajuda a estabelecer um relacionamento mais efetivo e agradável com os filhos. Paula, como assim? Explico. Por exemplo, se você acha que sofreu muito na sua infância e considera ruim o tipo de educação que você recebeu, é a partir desse entendimento que você tomará uma postura em relação à educação de seus filhos e dizer assim: não vou agir como meus pais agiram. Ou o contrário, você pode dizer: me considero uma pessoa que se deu bem na vida e acho que devo repetir com meus filhos o tipo de criação que eu recebi. Enfim, tem gente que acha que mereceu os castigos e palmadas e tem gente que acha que isso não é legal porque lembra das sensações ruins sofridas. Resumindo, é a partir do sentido que nós damos à nossa vivência com nossos pais que irão estabelecer o tipo de apego dos nossos filhos. A teoria do apego foi desenvolvida inicialmente por John Bowlby. Após a Primeira Guerra Mundial, ele descobriu que o apego seguro é associado a resultados de desenvolvimento positivo nas crianças em muitas áreas, incluindo a social, emocional e a cognitiva. São 4 tipos de apego, sendo eles o apego seguro, conforme já disse, o ambivalente, o evitante e o desorganizado. Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um deles no meu curso para pais, que já está quase pronto, chamado Amor com Autoridade. Voltando a essa descoberta no campo da parentalidade, conforme falei no início do vídeo para responder a Cássia, a grande sacada dessa descoberta é que nós pais temos uma oportunidade incrível para melhorar em todos os aspectos da nossa vida. A partir do autoconhecimento, podemos deixar de repetir e passar adiante padrões negativos de relacionamento que faz parte da nossa geração particular. Nós não estamos fadados a repetir o processo. Graças a Deus nós temos a inteligência que, de acordo com a filósofa Marilena Chauí, é a única flexível e capaz de dar uma função nova e um sentido novo a coisas já existentes, para que sirvam de meios a novos fins. Ela ainda complementa afirmando que instinto e hábito são realizados de forma automática. Pelo instinto, a formiga é capaz de criar seu formigueiro, no entanto, é incapaz de fazer uma colmeia. Já o ser humano
pode saber ler e escrever, e mesmo que esses 2 hábitos não garantam que ele consiga pilotar um avião, por exemplo, ao utilizar a inteligência é totalmente possível adquirir um novo aprendizado, ou seja, um novo hábito. O que isso tem a ver com a educação de filhos? Significa que nós não precisamos seguir a vida de forma automática sem refletir nossos hábitos. Nós somos totalmente capazes de adquirir novos aprendizados. Talvez você veio de uma criação contraproducente que não contribui em nada com relacionamento acolhedor e cuidadoso e talvez por isso não consegue estabelecer vínculos com seus filhos, já que acredita mais em uma educação voltada para o medo e não para o fortalecimento do apego seguro. Uma das coisas que impactam o desenvolvimento das crianças é a maneira com que os pais ou cuidadores se comunicam com elas. A sensação de segurança dos filhos vem da comunicação sensível e recíproca, fazendo-os com que vão bem em muitas áreas da vida. Essa capacidade de comunicação se fortalece quando nós, adultos, captamos o sentido dos acontecimentos do início de nossas vidas. Por isso dizemos que não há mudança sem olhar para a infância. Aqui já aproveito para dizer que a intenção não é olhar para a infância para culpar nossos pais. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu afirmo sempre que nossos pais nos deram aquilo que eles tinham. É verdade que é impossível mudar o passado, mudar o nosso passado, mas podemos encarar os acontecimentos de maneira diferente. Mas atenção, quando digo pensar sobre nossas vidas de maneira diferente, significa que precisamos estar cientes de nossas experiências atuais e prestar atenção nas nossas emoções e percepções, avaliando como o nosso presente é afetado pelo nosso passado. Nós sabemos que o desenvolvimento da personalidade é influenciado pelo temperamento e pelas experiências que nos cercam, além do que o relacionamento com os pais é muito importante, pois molda diretamente a personalidade do filho ou filha. Não caia nessa de dizer que sua criança é difícil e terrível. Talvez é você que não está conseguindo estabelecer um relacionamento com ela. É a partir desse relacionamento que a autoestima, inteligência emocional, capacidade cognitiva e habilidades sociais são formadas. É a natureza desse relacionamento que é moldada a partir da reflexão sobre nossas próprias vidas. Todos nós sabemos que ninguém teve uma infância perfeita. Algumas pessoas sofreram ainda bem mais que outras, com situações ainda mais difíceis. O que as pesquisas demonstram é que os pais que talvez não tiveram pais bons o suficiente podem sim ter relacionamentos saudáveis a partir do sentido que dão às suas vidas. E por que esse tema é tão importante? É que na prática, muitas vezes, ali no dia a dia com seus filhos, você pode estar reagindo de maneira exagerada frente a alguma situação de birra, por exemplo. Nós sabemos que não é fácil lidar com as birras, ainda mais quando não estudamos as fases infantis para compreendermos o funcionamento do cérebro e muitas vezes não adquirimos estratégias para agir antecipadamente. Então é possível que no momento de alguma situação desafiadora com os filhos, alguma emoção negativa dos pais venha à tona. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo sobre memórias implícitas. Vou deixar o link na tela final se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto. É muito importante os pais prestarem atenção quando o assunto é teimosia e birra, porque pode ser que o próprio estado mental dos pais esteja influenciando negativamente o comportamento dos filhos, porém sem se darem conta. Ambientes em que há muitos gritos, falta de comunicação e acolhimento das emoções dos pequenos, misturados com a falta de conhecimento sobre si mesmos e sobre o funcionamento do cérebro infantil, são ambientes propícios para confusão e estresse. Quando nos tornamos pais, toda a nossa bagagem emocional ressurge e interfere na hora de lidarmos com os desafios da parentalidade. Se você teve momentos difíceis com experiências negativas frequentes lá no início da sua infância, se você não refletir, conforme já disse no início do vídeo, levando em consideração suas emoções e percepções,
essas experiências negativas poderão continuar te afetando no presente. No livro Parentalidade Consciente, do autor Daniel Siegel, ele escreve o exemplo da mãe que muitas vezes sai de casa sem se despedir da criança para ela não chorar e por conta disso causa um abalo no senso de confiança dessa criança por conta da sensação de insegurança ao ficar transtornada após procurar pela mãe e não encontrá-la. Essa separação não processada com a ajuda do adulto que cuida dessa criança para a mãe poder sair, ficará registrada até sua vida adulta e diante de experiência de separação, por exemplo, todo aquele senso de sofrimento e desamparo poderá vir à tona. E a pergunta que se faz pertinente com base em tudo que já falei até agora é a seguinte: será que essa necessidade de controlar os sentimentos e comportamentos dos seus filhos, na verdade, não seria as suas experiências internas que estariam desencadeando alguns sentimentos perturbadores em relação aos comportamentos deles? Não leve isso para o lado pessoal, como se os que trabalham no ramo da parentalidade consciente estivessem de certa forma atacando e dizendo que os pais estão errados. Entenda, não é isso. O que realmente queremos é que os pais olhem para si e cuidem de suas questões mal resolvidas e pendentes, para que as defesas rígidas e automáticas que foram criadas na infância para justamente defendê-los de algum trauma se manifestem inconscientemente, ou seja, sem se darem conta na hora de lidar com algum desafio da infância dos filhos. Paula, que tipo de desafio? Os próprios aspectos normais da criança, que são a vulnerabilidade, emotividade e dependência dos pais, podem sim parecer ameaçadores e até intoleráveis na percepção desses pais com dificuldades. Creio que já foi possível vocês entenderem um pouco sobre esse aspecto em relação à pergunta, porém eu acho muito importante também trazer aqui algumas dicas para os pais colocarem em prática e irem em busca do autoconhecimento, que são: primeiro passo, observação e escrita. Procure anotar que tipo de emoções reativas surgem em você mediante algum comportamento de seu filho que te desafia e muito, onde muitas vezes você recorre a gritos, impaciência ou desespero. Escreva-os. Que tal aderir um diário? Segundo passo, assista meu vídeo que eu falo sobre memórias implícitas e explícitas e inclua o hábito de reflexão na sua lista de cuidados pessoais. Passe a observar quais são seus comportamentos que você repete sem se dar conta no momento frente a alguma situação que precisa corrigir seu filho ou filha. Terceiro passo, tente lembrar e focar em algum acontecimento da sua infância que você considera ruim e analise que tipo de reação física aparece. Você tem esse tipo de reação em outras ocasiões? Se sim, como elas moldam suas expectativas quanto ao seu futuro? Uma coisa muito interessante que vem acontecendo é que o cérebro vem sendo muito explorado pela neurociência, claro. A neurociência estuda os processos mentais e, ao mesmo tempo, o campo independente da psicologia vem estudando os pensamentos, a memória, o desenvolvimento e as emoções, além do que o entendimento sobre o desenvolvimento infantil se expandiu muito graças à teoria do apego. Com isso, eu quero anunciar que atualmente todo esse conhecimento em relação a pais e filhos está se desenvolvendo graças à junção entre a neurociência, que seria o estudo dos processos mentais, com o conhecimento de como os relacionamentos moldam esses processos mentais, intitulando a abordagem científica chamada neurobiologia interpessoal, que nos permite entender o dia a dia das crianças e seus pais. Já que estamos falando de mente e cérebro, os cientistas não sabem exatamente como a atividade cerebral produz a mente subjetiva, ou seja, a maneira com que simbolizamos o mundo e interpretamos os acontecimentos. Mas, por outro lado, sabemos que a mente é moldada pela comunicação social. E por isso é importante refletirmos que os bebês humanos dependem muito do cuidado dos adultos ao nascerem, justamente por causa do cérebro pouco desenvolvido em relação àquilo que pode se tornar
E o desenvolvimento desse cérebro depende muito da genética, claro, e da experiência. Em outras palavras, as experiências vividas com a família têm um papel super importante nas conexões cerebrais, já que o cérebro infantil é imaturo e propício ao aprendizado. E para concluir, para termos sucesso na educação de nossos filhos e eles se tornem adultos éticos, responsáveis e felizes, nós pais temos que enxergar o sentido de nossas próprias vidas, refletindo sobre nossas emoções atuais e perceber quais são os nossos modelos mentais quando o assunto é afeto, cuidado, proteção e educação de filhos. Muitos dizem que a geração de hoje não sabe educar filhos porque não recorrem à agressividade como castigo físico e surras. Porém, o que os cientistas da parentalidade nos mostram é que esse tipo de educação tradicional ou violenta, em vez de corrigir, atrapalha, causando o que chamamos de paradoxo biológico, já que ao aderir às surras e castigos, causamos confusão ao apego inato da criança que busca conexão e vínculo com os pais, o que dificulta sua capacidade de aprender a fazer o que é correto devido à sua vulnerabilidade. Precisamos cuidar de nós para não causar danos na capacidade cerebral de nossos filhos, já que eles têm um potencial incrível disponibilizado para ser moldado pelas experiências com seus pais ou cuidadores. Convido você a assistir um vídeo aqui no canal sobre birras, onde eu explico sobre o cérebro no formato da mão, conforme os livros do professor de psiquiatria infantil Daniel Siegel. E lembre-se, mesmo quem teve uma vida super difícil com experiências negativas na infância, pode criar coerência de vida e impactar a relação com seus filhos. Acho que você já entendeu que não se trata de culpa, mas sim de modelos mentais passados de geração para geração de maneira inconsciente. Você não precisa ser vítima do seu passado e não se esqueça, a sintonia entre pais e filhos partilham sinais não verbais como tom de voz, contato visual, expressões faciais, gestos, toques e intensidade de respostas. E com base nisso tudo, termino esse vídeo te fazendo o seguinte convite. Que tal trocar a palavra medo pela palavra vínculo quando o assunto for criação de filhos? Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para Cássia, que me enviou a pergunta, e beijos para você que me assistiu até o final. Fiquem à vontade para me enviar perguntas através das minhas redes sociais. Meu Insta é @psipaulablum, a minha página do Facebook é Bate-Papo Positivo. Basta acessá-la e clicar no botão do WhatsApp que você poderá falar diretamente comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!